Bom, boa tarde, pessoal. Quase 3h10. Eu já vou dar início, então, à nossa palestra. Primeiro de tudo, muito prazer. Eu sou a Gabi, sou colaboradora do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. E é com muita alegria e muita felicidade que a gente vem aqui iniciar a nossa primeira tarde da Academia de Estagiários. Antes de começar a passar a palavra para a equipe do preparo, eu vim passar alguns recados. A primeira coisa é, primeiro de tudo, agradecer a presença do Fernando aqui com a gente. Mas realmente agora um aviso é que essa palestra não concede horas de extensão. Então não precisa colocar tia na frente do nome, se é de Alphaville ou se é de Genópolis. Só assistir a palestra e ficar com a gente até o fim, que eu garanto que vai ser muito bom. Após a palestra, não vai ser enviado um form de presença. Como eu acabei de falar, a presença não vai ser computada nesse evento. O forms que a gente vai enviar é para que a gente possa anexar os nossos currículos e eles serem corrigidos pela equipe de preparo. Esse forms vai ser enviado aqui no chat e também no nosso grupo do WhatsApp. Quem não tiver nesse grupo, por favor, manda o número aqui no chat que a gente vai adicionar vocês o mais rápido possível. Ao final da palestra, a gente vai ter uma pequena roda de conversa, roda de troca de informações, de perguntas. Então, quem tiver qualquer dúvida, a qualquer momento da palestra, mandem aqui no chat e no final eu passo para o Fernando. Quem não conseguir mandar no chat também, a gente vai ficar de olho no nosso grupo. Tá bem? Fernando, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. A palavra é toda sua. Oi, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Vou pedir, eu acho que não consigo compartilhar a tela aqui ainda, mas, poxa, primeiramente, muito obrigado pelo convite. O Denner tinha conversado comigo, é uma das coisas que a gente aqui na Preparo gosta muito de fazer, que é auxiliar na parte de processo seletivo. A gente montou o curso que chama Prep Now, que é um pedacinho do que vocês vão ver aqui. Inclusive, a gente tem inscrição aberta para eles, caso alguém tenha curiosidade de se aprofundar. Mas a ideia é, tipo, conseguir sanar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre currículo, e, tipo, como que funciona o racional da empresa para selecionar um candidato para entrevista. E, tipo, grande parte do trabalho de vocês é ter um currículo muito bom e depois, tipo, a parte de entrevista conseguir realizar ela também muito bem. E acho que são os dois principais gargalos que as pessoas têm, é como fazer o currículo e como fazer uma boa entrevista. E acho que a gente vai conseguir abordar muito bem aqui essa parte do currículo. Também para quem tiver em dúvida de qual modelo seguir, a gente vai mostrar, tem um modelinho da Preparo lá no nosso Instagram, para quem tipo, tem dúvida de como seguir o modelo de currículo. E a ideia é que eu consiga fazer esse processo aqui com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai abrir para pergunta. E, na verdade, a ideia do curso é ele ser interativo. Então, quando a gente terminar a parte de conteúdo, é para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. E de verdade, não tenham vergonha de perguntar nenhuma dúvida. A gente tira dúvida de tipo, pô, que roupa que eu, que eu tenho que usar na entrevista, até, sei lá, dúvidas mais complexas de tipo, como que eu coloco alguma habilidade que eu fiz, não tenho certificado, mas eu sei realmente executar aquilo. Então, fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas aí. Bom, vamos lá então. Ô, Gabi, eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Eu vou tentar falar com a Vi, que está de host, para ela passar o host para você. Tá? Só um minutinho. Ah, tá, sem problema. Se você já quiser dando início, também não tem problema algum. Ah, perfeito. Acho que fica mais fácil com o material, mas basicamente, vamos lá. A ideia tipo, do currículo é que a gente divide ele em 3 etapas aqui na Preparo. Então, a gente começa com o que seria um currículo básico, intermediário e o avançado. E, tipo, não tem necessariamente a ver com... Opa, acho que eu já consigo compartilhar aqui. Ah, perfeito. Obrigado. Pô, tá funcionando. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Então, assim, Ah, perfeito. Eita. Só deixa eu... Bom, então, esse é o pré-final. O pré-final ele foi concebido junto com o auxílio do pessoal do Itajubá Consulting Club.
E a ideia é que a gente conseguisse construir um curso de processo seletivo que abordasse da fase de currículo até a etapa de entrevistas e dinâmicas de processo seletivo. A gente gosta de uma frase do Jorge Paulo, que, tipo, o importante, e isso aqui serve para o currículo, é ter foco e escolher as coisas que a gente realmente faz bem, porque a gente, quando faz essas coisas bem, tem maior chance de sucesso. E o currículo é um pouco sobre foco, né? Então, tipo, uma contextualização do porquê isso é importante é que a gente se categorizou os recrutadores de algumas formas. E uma das partes mais interessantes, que são ruins para a gente não concorda com isso, cara. Um ponto que eu tenho que ressaltar: a gente na Preparo não concorda com as coisas são feitas no mercado, mas a ideia do curso é que a gente mostre para vocês como o mercado é e, tipo, ensinem vocês a navegar por aí. Mas o recrutador, geralmente, ele gasta 8 segundos para considerar um currículo. Então, tipo, ele literalmente bate o olho e toma a decisão se ele vai gastar mais tempo com aquele currículo ou não. E aí depois ele tem um tempo de consideração, de aprofundamento ali, que leva em torno de 20, 30 segundos. E aí, se ele gostou muito do seu currículo, ele vai dar um overview e, tipo, decidir que ele realmente gostou daquilo. E aí a ideia da gente construir um modelo de currículo é justamente o que você precisa fazer para ter essa atenção do recrutador, né? Atenção progressiva. E parte disso é responder o que o recrutador está procurando. Um ponto que fica muito claro, que a gente viu ao analisar milhares de currículos, é que a ausência de intencionalidade geralmente dá uma impressão negativa. Tipo assim, o que é essa ausência de intencionalidade? É geralmente você pegar um currículo e utilizar para todas as áreas que você está prestando. Sei lá, prestando marketing, engenharia, direito, usa o mesmo currículo para 3 vagas totalmente distintas, sabe? Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, e aí a gente dividiu, fez essa categorização. Então a gente começa com o currículo básico, que são as coisas que geralmente desclassificam o candidato e ele nem sabe. E uma dessas coisas é tipo assim, imagina que o RH ele tem 1 minuto para ver o seu currículo inteiro e ele vai gastar 8 segundos considerando ele. Então tem algumas coisas que ele quer ver. E ele não vai parar o dia, a maior parte dos recrutadores não vai parar o tempo deles para, tipo, procurar você numa rede social, caso você tenha esquecido de colocar os dados de contato, seu e-mail, seu endereço, alguma coisa que seja possível de fazer a comunicação com você. E muitas plataformas que digitalizam RH hoje, elas perdem boa parte dos dados, elas têm crash ou, enfim, de alguma maneira está perdendo o dado que você colocou no processo seletivo. Então, geralmente, não acredito que os dados da inscrição que vocês fizeram numa plataforma necessariamente vão chegar nos recrutadores. Então, tipo, é muito importante que, tipo, de maneira básica, vocês coloquem nome completo, endereço, não precisa ser, tipo, a rua e o seu número, tá? Mas, tipo assim, cidade onde você mora, número de telefone e e-mail. Tipo, não precisa de estado civil, tá? Mas, tipo, a gente sabe que também tem empresas que, por algum motivo, ainda olham isso. Eu, particularmente, não recomendo colocar, mas, como eu disse, eu não concordo, mas o mercado funciona dessa forma. E o link de perfil no LinkedIn, caso vocês tenham. E aí, eu dizer, o motivo do LinkedIn é que, tipo, lá, acho que você consegue concatenar mais coisas, colocar mais habilidades ou coisas que você tenha feito durante sua vida acadêmica do que no currículo, porque a importância é que o currículo também não tenha muitas páginas, porque, como eu disse, o recrutador ele tem muito pouco tempo. Não vai olhar um currículo que tem 3 páginas. Tipo, é justamente isso. Então, o seu currículo ele tem que ser objetivo pelos cargos, funções que você teve. Então, tipo, pode ser interessante que você coloque as suas habilidades na descrição dos cargos que você prestou. Então, pô, fui estagiário em jurídico ou em compliance. Cara, descreve um pouquinho como é que foi esse trabalho, que ferramentas que você utilizou, se utilizou alguma metodologia. É importante que o design do currículo seja limpo. Então, tipo, não pode ser aquele currículo bagunçado, ou, tipo, totalmente desalinhado. As informações, elas têm que estar claras e concisas. E, tipo, a gente sabe que isso é meio difícil, então a gente tem um modelinho que eu já vou mostrar para vocês. Depois a gente tem a parte de formação acadêmica. É sempre importante ordenar as mais recentes para as mais antigas e colocar sempre data de início e de fim. Tem muita gente que não coloca quando que vai terminar o curso ou quando que começou ele, ou tipo só coloca o curso e não dá nenhuma outra informação. Pensa que tem empresa que considera o tempo que você tem para se formar no processo de decisão dela se vai te contratar como estágio ou não. Ou, tipo, empresas que precisam saber se elas podem ou não te contratar como estagiário, porque tem universidade que não deixa você fazer estágio antes de determinado período. Então, por automatização ou, tipo, software, ou pelo próprio recrutador, a tendência é que eles descartem os currículos que não têm essas datas muito claras.
Idiomas e habilidades. Coloca essas informações em títulos separados que fiquem mais visíveis para o recrutador encontrar. Então, tipo, tem gente que coloca idioma e habilidade técnica no lugar só. Então, Excel, inglês e tudo em um único lugar. É ideal separar isso, porque são critérios de avaliação diferentes. Normalmente a empresa olha o seu nível de inglês, depois olha as habilidades técnicas que você tem. Ela não está esperando que esteja tudo junto ali. E outra coisa é que tem muita gente que coloca, meu idioma é espanhol nível básico. Cara, é polêmico, tá? A maior parte das pessoas não, tipo, por exemplo, colocam espanhol básico, não sabem falar espanhol, tipo assim, é aquele portunhol arrastado e, tipo, não é recomendado você fazer isso, não vai pegar bem e também não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Normalmente, quando o pessoal pede alguma habilidade de língua, eles estão esperando o nível intermediário para cima. E outra coisa é que geralmente o ideal é você categorizar isso pelo nível de idiomas, né? Então, pô, geralmente a classificação de inglês é de A1 a C2, e é o ideal você, tipo, utilizar essa classificação. E se você não for usar essa classificação, então bota o intermediário, avançado ou fluente. Básico, não sei se vale a pena. Eu, tipo, costumo brincar aqui que básico é qualquer coisa que você aprende em 4 horas de foco ali. Então, tipo, e é geralmente o que o pessoal tá considerando. Experiências profissionais. Tipo, não é necessário ter uma experiência profissional, dado que a maior parte das pessoas aqui estão em estágio, tá? Mas, tipo, eu sei que tem gente que já teve alguma experiência profissional, trabalhou controladoria pública ou fez algum estágio anteriormente. E aí, se você tem alguma experiência, ordena essas experiências da mesma forma como você ordena a questão de formação acadêmica, das mais recentes para as mais antigas, colocar a data de início e término, a mesma coisa da graduação, e deixar claro se você está em algum emprego. Tem gente que fala assim, eu não vou colocar que eu estou empregado ou não, porque eu tenho medo da pessoa não me contratar porque eu estou empregado. Na verdade, o que geralmente ocorre, e o viés que a gente olha no mercado, é que tipo, as pessoas têm preconceito com as pessoas que não estão trabalhando. E normalmente as pessoas que estão trabalhando instigam a pessoa a querer conversar com ela. Ela já está em um emprego, então, tipo, ela provavelmente já está fazendo um trabalho lá muito bom. Então, tipo, não tem problema colocar que você está num trabalho atual. Pode deixar isso bem claro, porque é importante. E aí vocês vão perguntar, pô, qual que é a estrutura do currículo? É uma discussão infinita, tipo, acho que vocês devem ter visto infinitos modelos de currículo diferentes, cada lugar tem um. E a gente também tem o nosso. A diferença é que o nosso a gente começou a olhar os currículos que eram aprovados. Então, a Preparo a gente já fez mais de 1.800 contratações ou algo assim. Então, tipo, a gente começou a analisar os currículos que tinham maior chance de aprovação, qual era o layout, distribuição, ordenação, se colocava formação acadêmica antes ou depois. E a gente chegou em alguns modelinhos de currículo que estão disponíveis no QR Code aí. Se o QR Code não estiver funcionando, vocês podem entrar no nosso Instagram, vai ter um Linktree lá, e lá você vai conseguir encontrar todas essas possibilidades de currículos que a gente tem mapeada e a gente sempre atualiza lá dentro. Então, tipo, a cada 6 meses, um ano, a gente faz essa atualização de currículo, se mudou algum modelo, se continua igual. O que a gente tem visto que continua igual e que as pessoas estão usando o nosso modelo. Então, acho que isso são 2 pontos interessantes. E vocês vão ver que é super mais tranquilo, porque vocês vão ter que ficar gastando tempo para criar um modelo de currículo. Já está lá pronto, é só preencher. O currículo intermediário, né? De novo, isso aqui não é a ordenação de dificuldade nem nada, é só tipo assim, pô, o que que é o básico, né? O que que você deveria ter, o que que você pode ter e tipo, o que que é um diferencial que está no avançado. Né? Currículos variados. Então, tipo assim, é o que eu disse, a intencionalidade ela é importante para a vaga. Então, se você está prestando uma vaga que é diferente da sua área de formação, é importante você ressaltar tipo alguns motivos que façam o recrutador olhar aquilo como uma possibilidade. Então, eventualmente você está fazendo direito e quer ir para uma área de marketing, ou você está indo, ou você está em direito e está indo para uma área específica do direito. E aí vocês me perdoem porque eu não conheço tanto do mercado de direito, mas eu sei que tem algumas diferenças. Tipo, você, por exemplo, está optando por seguir civil. Então, tipo, coloca as experiências que você teve na universidade que tem relacionada à parte civil. Então, tipo, quer uma vaga de compliance? O que que você tem de compliance que você fez na universidade? Quais foram os cursos, matérias que você fez que são destaque, que vão chamar a atenção do recrutador? Então, se você direciona o currículo, isso naturalmente cria um diferencial, porque vai gerar identificação com a pessoa que está vendo. É só você pensar na visão do recrutador. Ele está, no fim do dia, procurando alguém que preencha os requisitos da vaga. Se você tem uma vaga de compliance, tem uma matéria de compliance que eu fiz,
Tem ferramentas técnicas para quem trabalha nessa área que eu aprendi na universidade, ou, sei lá, eu sempre vejo compliance e o pessoal pede Excel, não sei por quê, tá? Mas, então, tipo, vocês podem analisar essas habilidades, tipo, ver e efetivamente colocar elas no currículo desenhado para aquela vaga. Então, essa parte de ter os currículos variados geralmente é importante, principalmente para quem já percorreu ali uma boa parte da formação e procurou fazer coisas além da faculdade ou se especializar em algumas áreas diferentes. E aí é tipo assim, deem um foco para cada vaga que você está fazendo. É tipo óbvio que se as vagas forem parecidas, não precisa ficar criando 1 milhão de modelos de currículo, mas criem modelos de currículos diferentes para áreas diferentes. Isso vai auxiliar vocês. E por último, a parte de currículo avançado, né? O que são as características que geralmente levam as pessoas para a entrevista? Então, até o intermediário, mais ou menos coisas básicas, assim, sabe? Tipo, cara, não dá para o seu currículo não ter formação acadêmica ordenada, tipo, por data do mais recente para o mais antigo, ou não ter seus dados de contato. Então, tipo, é o básico. Na parte de criar modelos de currículos diferentes, faz sentido porque isso vai te auxiliar a criar identificação com o recrutador. Em último caso, é tipo assim, a gente aborda algumas preocupações do pessoal aqui no avançado. O que é um currículo avançado e, tipo, se você ainda não tem uma experiência de trabalho, o que você faz? Galera, lembrando que é uma vaga de estágio. Então, a vaga de estágio, a ideia, eu sei que as empresas estão pecando com isso hoje em dia, que querem aquele aluno que tem 25 anos de experiência no mercado, que sabe falar inglês avançado, fluente, sabe programar em 16 linguagens diferentes e quer ganhar um salário mínimo. Mas, tipo assim, não são todas as empresas que são assim, graças a Deus. E se você não tem uma experiência de trabalho, dá para fazer um currículo bem desenhado para isso. E é importante você pensar as coisas que você fez na graduação que tenham a ver com aquela vaga, ou experiências extracurriculares, ou experiências que às vezes tipo não tenham a ver com a universidade, tipo voluntariado, esse tipo de coisa, e vão mostrar quem são vocês no dia a dia, sabe? Tipo, a contratação é um mix de habilidade técnica, então tipo a sua área de formação, as ferramentas que você sabe, mas também é um mix daquelas soft skills aí que vocês já devem ter ouvido falar bastante. E tipo, parte disso pode ser demonstrado por habilidades que você construiu fora do ambiente acadêmico. Então, essa é a hora de você pensar nessas coisas. E aí, como é que você faz essa construção? As palavras-chave, né? Então, tipo, pensa que a vaga ela tem uma descrição e o recrutador ele vai estar vendo se aquela descrição que ele colocou lá, se ele consegue encontrar ela no seu currículo. Então, se a vaga está pedindo Excel, o recrutador vai ver se você tem Excel no seu currículo, né? E aí, o importante é tipo você procurar habilidades ligadas a vagas que você está buscando, né? Então, tipo, um bom indicativo disso é, poxa, não estou conseguindo ser aprovado para a fase de entrevista no processo seletivo. Pega as últimas vagas que você prestou e lê a descrição delas. Procura se na descrição da vaga você consegue fazer um processo de identificação, sabe? Bota seu currículo do lado e vê se lendo a descrição da vaga você vai se ver ali naquele seu currículo. Usa as palavras certas, né? Então, tipo, poxa, estou prestando uma vaga, eu sempre uso o exemplo de compliance, que é a área do direito que tem mais proximidade, mas, tipo, cara, vê se está alinhado com essas demandas que a empresa está fazendo. E como as palavras elas são variáveis para cada área que o candidato se inscreve, não tem como a gente criar uma regra. Então, não tem como eu dizer para você colocar uma coisa sempre no currículo que vai dar certo. Porém, se você ler atentamente esses anúncios de vaga, descrição, requisito, você vai ter uma boa noção do que está sendo pedido na sua área de interesse. E, cara, último ponto. Por favor, não coloquem habilidades técnicas que vocês não têm no currículo, sabe? Tipo assim, tipo, em termos práticos, em muitos casos vocês vão conseguir emprego porque a galera da RH não faz essa análise para ver se você sabe Excel avançado ou não. Tipo, dificilmente você chegou na entrevista e alguém fez uma pergunta sobre alguma habilidade técnica. A gente sabe desse problema, como eu disse, o mercado ele faz algumas exigências, mas depois ele não valida essas exigências. Mas em termos práticos, isso é ruim para você, sabe? Tipo, colocando uma habilidade que eventualmente você vai ter que usar no seu dia a dia de trabalho e a gente tem aquela ilusão que dá para aprender assim do nada, mas tem coisas que realmente levam algum tempo e talvez isso não seja o modelo ideal para você. Mas, tipo, usa isso como um advice, sabe? Tipo, tá olhando lá que toda vaga da área que você está prestando precisa de Excel intermediário. Poxa, corre atrás de um curso de Excel intermediário nas próximas semanas, meses aí, que, tipo, eventualmente você vai conseguir fazer isso, inclusive vai ter um certificado para mostrar para aquela empresa que você realmente sabe daquele assunto. Experiências profissionais, né?
E aí vou te trazer um exemplo prático disso. Como que é feito esse processo de seleção, né? Então, aqui a gente sempre traz esse exemplo de uma vaga que a gente tinha na Preparo, que é o currículo da Marina. Ela foi estagiária para a vaga de conteúdo da Preparo e a gente, obviamente, pediu autorização para ela para usar o exemplo. Mas, tipo, esse título da vaga que a gente estava procurando um estagiário em conteúdo e comunicação quando a gente começou. E a gente queria ser muito mais ativo no nosso Instagram. Então, a gente viu que a gente precisava de pessoas que soubessem produzir textos e meio de comunicação da empresa. Então, tipo, comunicação oficial, então, uma comunicação um pouco mais formal, não pode ter erro de português, esse tipo de coisa. Que fosse uma pessoa que fosse razoavelmente organizada. Então, tipo, sabe fazer agendamento de publicação dentro do cronograma ou, tipo, usar aplicativo para esse tipo de agendamento. Ajudar na estratégia de conteúdo da Preparo, então, tipo, quais temas a gente vai abordar e, tipo, parte da estratégia é analisar o que está em alta nas redes sociais, as coisas que os alunos realmente querem saber, e desenvolver materiais de comunicação com apresentação institucional e comercial. Essa parte aqui, ela é sempre mais intangível, né? Tipo, ajudar na estratégia. Estratégia é um negócio meio intangível ali, tem que ser uma pessoa que está mais atualizada, então a gente, na entrevista, tem que tentar capturar isso. Mas aí tem as partes de requisitos que são mais tangíveis, né? Então, tipo, ter conhecimento em SEO. Quem não sabe, SEO é Search Engine Optimization, é tipo uma maneira que vocês encontram os sites, as páginas, enfim, na web. Ser uma pessoa humilde, com garra, comprometida e apaixonada por pessoas, isso aqui são valores, não é soft skills ou coisas mais intangíveis que para a gente é importante. A gente é uma empresa que trabalha com estagiário, então normalmente a gente procura pessoas que sejam apaixonadas por trabalhar com outras pessoas e que gostem de criar conteúdos que geram impacto. Nossas mídias sociais, elas sempre têm esse viés de estar trabalhando a qualificação do jovem ou tentar indicar para ele qual que é o melhor caminho para ele conseguir o primeiro emprego ou garantir empregabilidade. Gostar de aprender coisas novas, desenvolver soluções criativas. Então, tipo, na área de conteúdo, a gente sempre está aprendendo algum software novo ou tem algum desafio novo, como o próprio Prep Now. E, por último, conhecimento inbound e formação nas áreas de comunicação, que são os diferenciais. Daqui, a gente só tem duas coisas que são, aliás, três coisas que são realmente técnicas, né? Que é a produção de texto, que eu consigo mensurar se a pessoa sabe produzir ou não, SEO e inbound. Essas coisas são muito técnicas, tipo, dá para eu saber se uma pessoa sabe SEO, ou inbound, ou a parte de publicação e produção de textos por meio de algum desafio. O restante a gente tem que avaliar em entrevista. Mas eu também consigo dar uma olhada se a pessoa tem essas soft skills conforme ela vai descrevendo no currículo dela. E é aqui a gente tem o currículo da Marina. Então, tipo, eu estou procurando uma pessoa que sabe SEO. Pô, eu venho aqui e já bato o olho que na produção júnior de consultoria ela utilizou SEO. Aqui tem a criação de artigos para site, empresa e gerenciamento de plataforma através do WordPress. Isso aqui é basicamente inbound. Fez gerenciamento de Google Ads. Então, tipo, eu estou batendo aqui e eu tenho todos os conteúdos, né? Ela produziu textos, ela sabe SEO, ela sabe inbound. Então, tipo, eu só tô lá dando um check mental, né? Porque eu já sei os requisitos que ela tem essas coisas. Aí estou avaliando a parte mais intangível. Poxa, estratégia, desenvolver materiais de comunicação, uma pessoa com garra, apaixonada por pessoas, aprender coisas novas, soluções criativas. Então, tipo, eu vejo aqui que ela fez parte do Brasa Summer Journey e, tipo, o que ela fez lá foi ideação, desenvolvimento e análise de dados para uma pesquisa online focada na comunidade tecnológica brasileira. Então, tipo, focada na comunidade tecnológica. Ela está fazendo uma análise da comunidade de tecnologia no Brasil, está atrelada a essa paixão por pessoas, está atrelada à inovação, né? Acompanhamento do Mega Hack 3.0, que é a maior hackathon online do país. Então, tipo, está atrelada à inovação e esse interesse por pessoas. Então, tipo, o currículo dela consegue capturar a parte técnica que a gente estava analisando e parte dessa parte intangível. E aí, óbvio, tem coisas que a gente não validou aqui no currículo que a gente vai validar na entrevista. E até essa parte técnica a gente aprofunda, né, pedindo para ela contar essa experiência que ela teve como assessora de comunicação, como consultora e gerente de projetos. Mas essa é a ideia do currículo, entende? Então, tipo, a pessoa ela vai pegar a descrição da vaga, que era essa aqui, e vai olhar o seu currículo e ver se está batendo. Então, tipo, esse é o processo at all, assim. E aí você pode falar assim, como é feito com software, né? Então, vocês têm esses softwares bem conhecidos, que eu acho que eu não posso citar o nome, vocês que são de direito vão saber melhor que eu, se eu vou ser processado ou não.
Mas, tipo, tem alguns softwares de recrutamento que vocês prestam vagas para as empresas que eles estão fazendo um caça-palavra dentro desses currículos, né? Então, ele vai pegar esses requisitos da vaga, tipo técnicos, vão cruzar com as palavras que estão no seu currículo, e isso vai gerar um score, como se ele contasse cada vez que a palavra SEO aparece aqui. E aí, como eu acho antiético usar esses softwares, eu vou dizer para vocês que, tipo, é muito simples vocês conseguirem uma pontuação boas neles. É tipo assim, pega o requisito da vaga, tipo, vê as coisas que estão mencionadas, vê as coisas que você efetivamente tem, tá? Não é para mentir. Mas, tipo, as coisas que vocês efetivamente têm aqui, menciona essa palavra mais que uma vez no seu currículo. Porque, tipo, quando esse software for fazer esse tipo de análise, ele vai pontuar seu currículo como um currículo bom, porque várias vezes você citou coisas que estavam na descrição, entende? Então, tipo, é basicamente isso. Esse é o funcionamento do algoritmo que o pessoal, que algumas dessas empresas também chamam de inteligência artificial, mas que na prática não é. Mas, tipo, esse é o ponto central. Então, fica a dica para vocês. E aí, como faz essa parte de construção do currículo, né? Hoje, só a graduação não basta, sabe? Tipo, vocês estão graduando numa universidade boa, que é referência em direito no Brasil, mas ainda assim tem que percorrer um pouquinho mais do que isso. O mercado ele está mais competitivo. Então, tipo, mais do que alguém com conhecimento teórico, a empresa está buscando pessoas com potencial para deixar um legado e construir uma carreira lá dentro. Então, nem sempre a graduação supre isso. Então, é importante vocês declararem as coisas que vocês fizeram extra-graduação, engajarem em alguma trilha de formação, fizeram parte de alguma entidade estudantil, foram voluntários. Então, tipo, é importante que vocês coloquem essas coisas no currículo, porque as pessoas também vão estar analisando ali quem é você fora dessa parte de formação acadêmica. E aí, uma das coisas que também sempre aparece para a gente é tipo assim, beleza, peguei a ideia do currículo, já sei como construir ele, mas estou vendo que tipo eu não tenho alguns requisitos que estão sendo pedidos e eu estou mirando uma carreira muito específica. Vou usar o exemplo de novo de compliance aqui, mas então o que você pode fazer? Você pode procurar profissionais referências no LinkedIn na área de compliance ou na área que você tiver interesse. Pô, quero ser advogado de M&A, mercado financeiro, eu quero trabalhar numa empresa na parte do jurídico. Pega a pessoa que já faz isso nessa empresa, vê o que que ela fez para estar lá, né? Então, tipo, quais habilidades técnicas ela tem, ela fez algum curso, ela fez alguma especialização durante a universidade. Eventualmente, tenta fazer uma conexão com essa pessoa no LinkedIn, chama ela para conversar, para tirar as dúvidas, até porque você vai fazer um networking com isso. Mostra que você está interessado em seguir uma carreira. Pouca pessoa faz isso, então, tipo, toda vez que geralmente alguém vem pedir ajuda, a gente costuma ajudar, porque é difícil alguém pedir ajuda. Mas é, tipo, principalmente olhar o que que as outras pessoas fizeram para chegar lá, no lugar que você queria estar, e a partir disso desenvolver essas coisas que você deveria aprender no dia a dia, né? Então, aí você seleciona quais são as habilidades mais relevantes ou conhecimentos que essa pessoa tem e veja como que você pode se desenvolver para estar atuando naquela área. E aí outra coisa, né, que eu sempre falei aqui, não estão só analisando a sua formação acadêmica ou os empregos que você teve. É importante você também colocar os cursos extras que você fez. Às vezes está se especializando em algum assunto específico que você quer seguir carreira, então é legal você mencionar isso. Às vezes você foi uma pessoa que teve participação em premiações ou em challenges desenvolvidos por outras empresas. É, Então, tipo, é legal você colocar essa participação ou eventualmente o prêmio que você tenha ganho. Intercâmbio e projetos. Pessoal, acho que o Fernando teve um probleminha de conexão. Eu já ele deve estar de volta. Aí, Pessoal, eu liguei 4G aqui. Não sei até que etapa vocês escutaram. Deixa eu dar uma breve caída aqui. Deixa eu abrir. deu, mas agora já voltou, Fernando.
Boa, desculpa, pessoal. É, Imagina, problema fica do home tranquilo. office. Boa. Bom, eu estava falando da questão do intercâmbio. Eu sei que é uma coisa meio elitizada e não é necessário você ter feito intercâmbio, tá? Isso é só uma sugestão. Tipo, geralmente o pessoal fica com dúvida. Ah, eu coloco, não coloco? Coloca, tipo, experiência, parte. Mas, tipo, o importante geral das experiências que você teve é, tipo assim, tá em dúvida se coloca ou não no currículo. E aí é um ponto de se pensar, porque, tipo assim, às vezes nosso currículo já tem muita coisa. O ideal é que ele fique numa página, tá? Vocês vão ver lá no modelinho que a gente tem. E, poxa, a pergunta que você tem que se fazer sempre é tipo assim: se me perguntarem sobre o curso que eu fiz, eu consigo contar uma experiência bacana? Eu consigo dizer claramente por que eu escolhi fazer aquele curso, o que aquilo agregou na minha vida, e quais foram os resultados que eu tive a partir desse curso? Premiação, eu consigo contar bem, tipo, por que eu participei de um challenge, quais foram os meus resultados, prêmios que eu tive e tudo mais. E, tipo, intercâmbio. Pessoal, eu acredito que o Fernando tenha travado de novo. Já já ele deve retomar. Desculpa de novo, eu não sei o que aconteceu. Acho que agora foi aqui. Fica tranquilo, Fernando. A gente está te ouvindo agora. Perfeito. Mas o que eu estava falando é, tipo assim, se vocês tiverem dúvida do que colocar no currículo, é sempre se perguntar se vocês conseguem contar uma boa história daquilo que vocês estão listando ali dentro da experiência que vocês tiveram. E acho que, tipo, melhor do que eu ficar falando exatamente as coisas que vocês têm que colocar no currículo e, tipo, dado que já dei alguns exemplos, acho que, tipo, o ideal é vocês se perguntarem agora as dúvidas que vocês tiverem, para não ficar um negócio, um monólogo aqui. Então, pô, tô aberto a tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre parte de currículo, de dúvida, de entrevista, de qualquer coisa. Eu realmente incentivo aí vocês a fazerem perguntas, porque eu acho que é a maneira mais fácil de a gente descobrir aí o ponto que vocês estão pecando. Bom, Fernando, a gente tem uma pergunta aqui no chat, pelo menos que eu achei uma por enquanto. E o Fábio perguntou se na parte dos idiomas, se ele pode colocar, se a gente pode colocar no idioma que a gente está aprendendo. Pode sim, mas é que, tipo, pensa que geralmente o idioma que você está aprendendo, ele já tem algum nível, né? Então, tipo, se o seu tá aprendendo é tipo assim, acabei de começar, eu não colocaria. Mas vamos lá, em exemplos práticos, tipo, o que é legal você colocar que você está aprendendo? Pô, vi que não tenho inglês e sei que inglês é um negócio importante para minha carreira e já estou endereçando isso, né? Comecei a aprender faz poucos meses, não fiz um teste ainda, como é que eu coloco? Coloca que, tipo, tá fazendo curso de inglês e já faz 3 meses, tipo, comecei, sei lá, em março de 2021, traço atual, sabe? Então, tipo, coloca que você tá fazendo o curso até você ter alguma certificação. E aí, certificação, você pode conseguir elas gratuitas, né? Tem o Duolingo, eles têm a certificação paga, mas eles têm certificação gratuita. Ou, tipo, se você já estiver confortável, sabe? Poxa, eu acho que já estou no nível intermediário. De qualquer forma, é bom fazer esses testes, às vezes, até para você ter um acompanhamento. Mas aí a resposta pragmática é: coloca que você está fazendo um curso de inglês, o que você está aprendendo desde tal data até atualmente, para mostrar que você está aprendendo. Ou se você já tiver algum nível específico, pode colocar ele. Maravilha. Obrigada, Fernando. Para aqueles que se sentirem confortáveis em ligar a câmera e abrir o áudio para conversar com a gente, sintam-se à vontade. E a Bruna acabou de mandar uma pergunta aqui no chat, que é: os resultados do projeto, do intercâmbio, do prêmio, devem estar no currículo ou é melhor somente citar o projeto, depois, futuramente, numa entrevista, falar sobre essas contribuições, essas experiências na carreira?
Tá, tipo assim, é legal você descrever, mas descrever brevemente. E, tipo, sempre que a gente pensa em descrição, eu gosto de uma metodologia que chama STAR, né? Situation, Task, Action, Results, que é a metodologia STAR. Vocês podem ver isso no site da Fundação Estudar, tem bem explicadinho o que que é. Mas é, tipo assim, descrever brevemente e, tipo, cara, não é legal passar de 4 linhas ali de descrição, 5 linhas de descrição. E, tipo, nessas 5 linhas, tem que descrever o problema que você enfrentou, o desafio, ou contextualizar para a pessoa o que que foi essa experiência que você teve, quais foram os desafios que ela teve, o que que você fez para superar esses desafios e, principalmente, quais foram os resultados. E aí, tipo, sendo pragmático também, é assim, não só citar, sabe? Ah, fiz intercâmbio na universidade tal, do ano tal até o ano tal, e acabou. Dá uma breve descrição, coloca, poxa, a matéria que você fez lá, o que que você estava estudando, em tópicos ou em alguma coisa assim, igual o currículo da Mari estava aqui, né? Então, poxa, ela podia ter colocado só produção júnior consultoria, o cargo consultor e gerente de projetos, assessora de comunicação e assessora de gestão de pessoas, e não ter dado essa descrição ia passar batido pra gente, sabe? Tipo, eu não ia saber o que ela fez aí dentro. Então, tipo, essa descriçãozinha que tá embaixo, ela serve pra gente saber as coisas que você fez lá dentro. Então, tipo, o que que você fez lá que eu posso te perguntar depois na entrevista. Tipo, o currículo também é um roteiro para entrevista. Então, aí sim, você vai aprofundar, né? O que que foi a análise de SEO? O que que você fez? Qual que foi o projeto? Mas essa é a ideia. Não sei se ficou claro a resposta. Acredito que ficou assim, obrigada. A gente sabe que dos grandes requisitos hoje é ter o domínio de outra língua, principalmente da língua inglesa. E por conta disso, a Gabriela acabou perguntando se existe alguma classificação de um inglês ali para intermediário. Sim, ó, em inglês tem a classificação, na verdade tem várias, né? A que eu acho que é a mais comum é as que vão de letra e número, né? Então vai do A1, que é tipo a pessoa, na verdade é A0, que é a pessoa que acabou de começar a aprender inglês, tipo, tem a classificação ali, ela já sabe alguma coisa, até o C2, que é tipo, é acima do fluente, assim, é quase um nativo, na verdade nem, às vezes nativo não atinge o nível de C2, que é tipo, é você conseguir ler textos literários e tirar interpretações disso. Então, tem uma classificação bem fundamentada para isso. O que é diferente, por exemplo, de habilidade técnica. Né? Por exemplo, Python. Python não tem uma classificação fundamentada, mas idioma geralmente tem. O Duolingo oferta isso de maneira gratuita, então você pode fazer o teste, você sabe o resultado. Acho que para inglês e deve ter mais idiomas, se não me engano. Acho que é isso. Muito obrigada. Mais uma vez, se alguém tiver alguma pergunta que deseja fazer através do áudio ou pela câmera, estão mais convidados a se juntar a mim e ao Fernando. É só esperar a gente terminar de falar e o microfone está disponível para vocês. Também perguntaram se é válido colocar cursos que está fazendo no momento, que a gente ainda não concluiu, mas planeja concluir. Sim, entra um pouco naquela questão de. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos esse modelo aqui. Tipo, pensa que ao invés de Brasa Summer Journey, estaria o curso que você fez. Um ponto importante do curso é que, tipo, ele tem que ser realmente relevante, porque você está buscando e, tipo, você tem que conseguir contar muito bem. Tipo assim, no cenário de você não ter terminado ele, você tem que conseguir contar muito bem o que você está fazendo lá dentro. Então, tipo, é mais uma questão do se você se sente confortável em fazer, em contar isso, se você tem exemplos claros de como isso está te ajudando, do que necessariamente se você terminou ou não. Isso também vale para certificação. Muita gente pergunta, e eu vou só usar o gancho, que eu acho que essa pergunta pode aparecer, mas tipo assim, eu fiz um curso e não tenho a certificação dele, eu coloco. É a mesma resposta. Você se sente confortável em falar sobre o que você aprendeu? Você realmente tem o domínio daquilo em algum nível? Se tem, pode colocar que, tipo, as pessoas naturalmente elas não estão olhando tanto certificação, elas estão geralmente olhando se você realmente sabe aquilo. Entendido. Agora, o João Pedro perguntou: quando as atividades extracurriculares, como os cursos, as pesquisas, intercâmbio, projeto voluntário, acabam passando dessa última não, desculpa, dessa uma página ideal para o currículo, como que a gente deve saber o que deve ser retirado, o que fica, o que sai? Assim, primeiro, sempre dá para você mexer na margem, deixar o currículo bem colado e usar Arial 10, mas, pô, se ainda assim, e cara, cabe muita coisa, mas ainda assim você, tipo, tá uma máquina de estudos e tá com tudo ali mandando ver, cara, eu recomendo você fazer a priorização. E aí, priorização é tipo assim, pô,
para essa vaga, tipo, ter modelos de currículos diferentes, isso cai nessa questão, né? Tipo, a intencionalidade, ela é um passo importante para o que você está fazendo. Então, só deixa eu ver aqui. A parte da intencionalidade é importante. Então, cara, todas essas habilidades que você tem, e dificilmente né? São realmente para essa área que você está prestando? Pô, se for, cara, aí beleza, deixa 2 páginas, porque você é um especialista nisso, sabe? Tipo, realmente não tem o que falar. Mas, assim, se não for o caso, é, tipo, priorizar mesmo. Então, pô, tô prestando uma vaga de marketing e fiz um estágio em finanças. E aí, esse estágio de finanças tá comendo o início da segunda página. Tira isso, pô. Não vai agregar em nada para o que a pessoa tá olhando lá, saber que você fez um estágio em finanças de férias, sabe? Mas, geralmente, cabe tudo, assim. É, tipo, ia priorizar aquela área que você tá prestando. Então, é uma área dentro de um nicho, né? Pô, eu sou o mestre das finanças, estou prestando estágio para o mercado financeiro em M&A, deixa só as experiências de M&A para dar uma página só. Direito idem, né? Então, pô, vou usar de novo compliance, pelo amor de Deus, não me matem. Mas, tipo, acho que é assim, cara, fiz curso de ética, fiz um curso, aprofundei na questão moral e ética, ou estou fazendo análise de estrutura de documentação, ou qualquer coisa assim, são cursos que eu fiz que realmente estão me dando insumo para essa área. Então deixa. Mas, pô, fiz direito criminal, estou prestando na área de compliance. Quer dizer, não sei se tem alguma coisa relacionada, mas, tipo, tira isso, sabe? Não está diretamente atrelado a essa área que você está prestando. Então, acho que é basicamente isso. Né? Beleza. Seguindo, a Letícia perguntou se atividades acadêmicas, como iniciação científica, precisa colocar data de início e fim. Precisa, tipo, assim, eu sei que acho que a parte da data de fim geralmente é meio confusa, né? Tipo, eu sei que tem iniciação científica que não necessariamente tem um fim programado ali. Mas aí, nesse caso, você bota como atual, sabe? Então, tipo, eu comecei e a data de início todo mundo sabe, né? Então, tipo, bota a data de início e se não terminou, coloca só um traço atual. Mas precisa, para tudo precisa data, porque é uma boa maneira da pessoa saber quanto tempo você gastou naquilo, quanto tempo você realmente fez aquilo. É diferente você ter uma experiência de 6 meses numa iniciação científica e uma iniciação científica que durou 1 ano e meio, 2 anos. Tipo, provavelmente é que durou mais tempo, normalmente você se aprofundou mais. Né? Mais ou menos isso. Ainda tem uma pergunta sobre a parte de certificados, o que é válido, o que não é, o que é recomendável, o que não é. Então, a pergunta é: há vários congressos online com certificação de no máximo 2 semanas, promovidos por entidades como a OAB e a PMP. Esses congressos valem o currículo ou apenas cursos mais longos e complexos? De novo, é mais por experiência, assim. Vou usar um exemplo prático meu. Tipo, eu participei de uma competição que durou 3 dias. Inteiros, assim, mas, tipo, foram 3 dias, eu tive que ter toda uma preparação anterior, me desenvolvi para estar participando daquilo. Eu imagino que, eventualmente, um congresso desse, ou em algum nível, você já teve que ter um background, uma preparação para estar ali. Então, deixa. E as experiências, elas nunca têm a ver com o tempo. A única diferença, e aí, beleza, é um ponto a se levar em consideração, é que, tipo assim, pô, eu não coloco que minha competição durou 3 dias, eu só coloco lá competição. No caso do congresso, eu acho que você pode colocar congresso, não necessariamente tem que colocar a data, ou bota só o mês que você participou, sabe? Então, não sei se tem que ter a data, aí sim não tem que ter a data de início e fim, então. Beleza. Acredito que foi respondido com muita clareza a pergunta da Bruna. E agora a Maria Antônia pergunta: como eu ainda não me formei, o que eu coloco na formação? Eu acredito que esse seja o cenário de todo mundo aqui. Não, botar o curso que você está fazendo, e, tipo, a data de início e a previsão de formatura. Não se preocupem, eu sei que tipo, tem N casos, assim, pô, peguei DP, vou atrasar o semestre, tranquei, pretendo fazer intercâmbio, o futuro é muito incerto, mas coloca a data de previsão de formatura, né? Peguei DP, já atrasei um semestre. Pô, se você se formar em 2022.1, agora você vai se formar em 2022.2, então é só esclarecer isso lá na data de quando você começou e quando você se forma, ou coloca atual, sabe? Mas eu prefiro a data de conclusão, tá? E não é só eu, é tipo assim, por quê?
Porque o cara geralmente vai usar esse dado para saber se quanto tempo de estágio você tem para fazer. E aí isso te ajuda de diversas formas, né? Ajuda a vida do recrutador. E se tiver ambíguo, ele pode só te descartar, né? É isso que geralmente acontece. E também ajuda a sua vida, porque eventualmente se o cara está com a expectativa de contratar você por mais tempo, ele pode te avisar e entrar em algum acordo para você atrasar um pouco sua data de formatura. Mas acho que de certa forma é isso. Coloca a data de previsão de formatura e é isso. E quando começou e quando é a previsão para acabar. Perfeito. Seguindo, a Gabriela perguntou se tem iniciação científica ou qualquer outro tipo de pesquisa em determinada área, direito penal, por exemplo, mas estou me candidatando para uma vaga de outra área, como, por exemplo, ter iniciação de direito penal, mas está se candidatando para uma vaga de direito civil. Eu devo colocar minha iniciação científica ou não? Tipo, como eu disse, é só uma questão de priorização. Se você tem espaço no currículo, bota, porque tipo, você ainda não preencheu todo o espaço que está ali, certo? E aí, tipo, você também dá uma importância maior, por exemplo, se você tem experiência na área que você está prestando, deixa isso em evidência, né? Deixa em primeiro. Mas acho que é basicamente isso. Se tem espaço, coloca. Se tem alguma coisa concorrendo, coloca a coisa que tem mais a ver com a vaga em primeiro. Mais ou menos isso. Beleza, muito obrigada, Fernando. Marina, ela expressou a vontade dela aqui no chat de fazer uma pergunta através do áudio. Marina, a palavra é sua. Olá, Fernando. Olá, obrigada, Gabriela. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bem. A palestra foi muito boa e muito esclarecedora. Eu ajudei a minha mãe na empresa e dela, na empresa dos meus pais, mas assim, não foi nada registrado e eu gostaria de saber se eu posso colocar isso no meu currículo. Tipo, eu trabalhei na empresa dos meus pais, foi algo voluntário, nada de registro, de carteira, nada. Foi só para ajudá-los mesmo, e eu queria saber se eu posso pôr isso no meu currículo, se isso é válido, e se eu coloco como voluntariado ou não, mesmo que seja algo familiar. Obrigada. Não, que isso. Assim, eu sempre oriento a colocar, se você, tipo, é a mesma questão de todas as outras coisas, se você consegue contar muito bem o que você fez, talvez seja nem interessante mencionar que é da sua família, sabe? Tipo, não tem um problema também, mas, tipo, dissociar isso, sabe? Normalmente o recrutador vê isso como com um pouco de preconceito, sabe? Tipo, tá trabalhando na empresa da família, tipo, não tem nada a ver, isso é um trabalho, tipo, como qualquer outro. Mas acho que só isso mesmo. Acho que você pode colocar sim, não tem problema nenhum. Só cuidado com o Ministério do Trabalho aí, tô brincando. Mas tipo, pode colocar sim. E é super tranquilo, mesmo esquema de qualquer outra experiência profissional que você teve. Tipo, data de início, data de fim, o que você aprendeu, quais foram os resultados que você teve e é sucesso. Tipo, a questão da formalidade, que eu acho que também pode ser o medo, né? Tipo assim, mas pô, isso não consta na minha carteira de trabalho, eu não tenho registro disso, como é que eu falo? Poxa, a maior parte das pessoas no Brasil hoje, não sei se é a maior parte, mas boa parte dos brasileiros hoje trabalha na informalidade. Tipo, isso não é um problema, sabe? Tipo, a pessoa vai querer avaliar se o que você fez lá no dia a dia poderia ser aplicado dentro da empresa que você está prestando, da vaga que você está prestando, e normalmente sim, né? Tipo, qualquer emprego, ele é geralmente correlato com outro emprego que você vai fazer, porque você está desenvolvendo uma série de habilidades ali. Então, pode colocar e pode falar sem medo, só seja tipo, ser transparente na entrevista, sabe? Tipo, olha, não foi um emprego formalizado e tudo bem, sabe? Comentando ainda a pergunta feita, peço desculpa pelo barulho no fundo. A Júlia pergunta se, no caso da família dela, por exemplo, a empresa tem o nome da família. Teria algum problema com o recrutador ou pouco importa? Tipo assim, o que eu disse problema vamos lá, é o que eu disse, o mercado como ele é. Tipo, pegar 100 recrutadores, se fosse pesquisar, provavelmente 22, sei lá, 30 iam ter algum viés, eu acho que deve ser esse número aproximado mesmo, pelo que eu lembro. Mas, tipo, de certa forma, pode ter um viés, mas é importante você tentar dissociar a questão de ser da sua família, sabe? Tipo, quando eu digo dissociar, tipo, você não precisa chegar lá e falar em entrevista, trabalhei numa empresa familiar. Tipo, descreve tipo, como você descreveria naturalmente. Qual foi o trabalho que você fez, quais foram os resultados que você teve. Tipo, ser familiar é uma questão secundária, sabe? Tipo, você não precisa enfatizar isso na entrevista, a não ser que te perguntem, e eu acho difícil. Mas se perguntarem, você fala, empresa familiar, tá tudo bem.
Mas é tipo assim, de novo, viés de mercado, sabe? Eu, para mim, não me importa. Tentando avaliar a habilidade, o que você desempenhou lá dentro, como foi o seu desenvolvimento profissional, mais do que se a empresa era da sua família ou não. Uhum. Acho que ficou bem claro agora. Dando sequência, a Maria Eduarda perguntou como que a gente pode colocar atividades feitas fora da graduação no currículo. Tá, ó, acho que é um bom passo para vocês darem uma olhadinha no modelo, que lá ele fica mais enfatizado assim, mas tipo, geralmente a gente dentro do design do currículo a gente divide em algumas categorias, tipo, experiências acadêmicas, experiências profissionais e experiências extracurriculares. Geralmente você coloca no extracurricular, mas, tipo, se for um voluntariado, quando eu digo voluntariado, é tipo assim, ó, trabalhei numa ONG como voluntário em marketing, ou em direito mesmo, né? Tipo, e eu acho que, cara, eu acho que direito deve dar para explorar muito isso de ONG, mas dá para colocar como experiência profissional. Você foi voluntário e se desempenhou um papel dentro dessa ONG. A atividade extracurricular, curso, workshop, congresso, coloquem habilidades lá extracurriculares mesmo, coisas que não necessariamente têm a ver com a universidade. Mas é o mesmo esquema de layout, né? Nome do que você fez, data de início, data de fim, breve descrição. Então, basicamente isso. Agora, por exemplo, essa é uma dúvida pessoal minha. ONGs como Rotary, Lions, que não tem meio que uma finalidade própria, não vai ter uma atuação no marketing, não vai ter uma atuação no direito, mas na sociedade como um todo. É válido colocar? Tá. É, deixa eu ver se eu entendi. É tipo assim, você não desempenhou um papel ativo. Você não estava dentro de uma área lá dentro, é isso? Assim, no meu caso, eu desempenhei várias funções dentro da instituição, só que nunca foi direcionado a uma área específica do conhecimento. Entendi. Ah, assim, não tem um problema. Normalmente a gente tenta colocar mais aproximadamente a área que você teve maior atuação, mas entendi. Tipo, você estava lá dentro auxiliando no que fosse preciso. Tipo, beleza. Mais ou menos, tipo, tenta descrever um pouco da sua atuação, os principais pontos dela, mas não precisa se preocupar em colocar uma área de atuação. E aí, tipo, isso, como eu disse, vai, tipo, tá ali no seu currículo, eventualmente vão te perguntar. É importante você saber contar o que você desempenhou, qual que era a importância daquilo, qual que era o papel social. E também na descrição você pode colocar isso, né? A gente pode escrever o que a entidade fazia. Rotary, se não me engano, é a parte de intercâmbio, né? Então, tipo, dá para você fazer uma breve descrição da sua atuação geral, a importância e impacto disso na sociedade. Então, tipo, não precisa ter uma área explícita, é importante você saber contar a experiência como um todo e qual que teve impacto na sua vida e tudo mais. Não sei se ficou claro. Tem umas coisas que elas são meio intangíveis, galera. Eu até peço desculpa. Não, mas ficou assim, pelo menos para mim ficou bem claro. Uhum, perfeito. Perguntaram o que era CR no modelo. Já foi respondido no chat, mas se você puder comentar sobre. Tá, mas CR é o coeficiente de rendimento. Cada universidade chama isso de uma forma. Tem universidade que chama de média ponderada. Quer dizer, chama de uma forma não, né? Coeficiente de rendimento é coeficiente de rendimento, média ponderada é média ponderada. Mas cada universidade escolhe um modelo de classificação ali de média e de desempenho acadêmico. Cara, é métrica de desempenho acadêmico. Geralmente quem pede mais isso é banco e tudo mais. Tipo, é mais ou menos o seu desempenho médio durante a universidade, se assim a gente pode dizer, né, em termos de matérias e notas. E tem empresa que utiliza isso para como bônus para o candidato que tinha um bom desempenho acadêmico ganhar algum bônus de classificação no processo seletivo. E tem empresa que usa isso como restrição, mas geralmente quando é restrito ela já deixa na descrição da vaga. De novo, não sei se concordam ou não, acho que a vida é muito mais do que só as notas da universidade. Tipo, tem um monte de gente que está passando um monte de problema durante a graduação e, eventualmente, não pode focar só na graduação, tem que graduação e trabalho, e tem uma série de outros cenários, mas, enfim, tem empresa que pede e, cara, deixa lá, sem medo de ser feliz, assim, não tem problema. Muito obrigada, Fernando. A Marina ainda perguntou se atividades voluntárias feitas em instituições religiosas também são válidas em currículo. Eu acho que sim, acho que não tem distinção nenhuma. Acho que se souber explicar o que você fez lá dentro, o impacto, o resultado que você teve, é tranquilo. Eu acho,
Pode falar, Desculpa. Marina, desculpa. Fui eu que fiz essa pergunta. É que eu tenho, tipo, muitos amigos, por exemplo, mormons, por exemplo, que eles viajam, eles têm 2 anos de atividades, tipo, que eles viajam, fazem projetos missionários. Eu também, por exemplo, eu sou professora voluntária, tipo, com as crianças, na minha instituição religiosa. Então, eu sei que tem acampamentos cristãos, né, que pedem voluntariado, e eu queria saber, tipo, pessoas que fazem essas atividades, mas em instituições religiosas, é válido colocar no currículo, ou você acha que, por ser uma instituição religiosa... Assim, eu particularmente, como eu disse, sempre olho a questão do que a pessoa aprendeu, qual foi o impacto que ela causou, sabe? E eu sei que, por exemplo, o exemplo dos Mormons, eles têm todo um propósito relacionado a isso, todo um ambiente relacionado a impacto, que geralmente toda instituição religiosa tem, de certa forma, busca esse impacto, e a instituição não religiosa também geralmente está olhando esse tipo de impacto. E aí o que a gente avalia no dia a dia é, tipo assim, cara, quem é a Marina e, tipo, o que essa experiência que ela teve de impacto na vida dela, com que ela se desenvolveu no pessoal e se ela se desenvolveu em alguma habilidade técnica, estritamente isso. Então, não tem problema nenhum colocar, tipo, acho que eu, pelo menos, nunca vi alguém falar algo diferente disso. Mas, assim, às vezes uma experiência como outra, como trabalhar numa ONG ou qualquer coisa do tipo. Experiência voluntária e, tipo, tentar mensurar o que você aprendeu lá dentro e qual foi o impacto que isso trouxe na sua vida. Então, pode colocar assim, não tem problema nenhum. Perfeito, obrigada. Desculpa a interrupção. Não, que isso. Imagina, Marina, fica tranquila. Fernando, algumas empresas acabam pedindo para o currículo em outra língua. Às vezes, a maioria delas acabam pedindo currículo em inglês. As regras são basicamente as mesmas, certo? Na parte de estrutura, principalmente. Sim. Tipo assim, não sei se tu for prestar uma empresa americana, o CR mudar para GPA, a Grade Point Average, que é tipo a nota mais comum lá fora. CR eles não vão entender o que é. Isso considerando que o recrutador não é brasileiro, né? E, tipo, não tem mudança nenhuma na disposição do currículo, até onde eu saiba. O que geralmente o processo seletivo geralmente é americano. Pede carta de recomendação e carta de motivação. Então, tipo, é uma carta extra, uma letter, para você dizer, pô, qual que é a motivação de você estar trabalhando lá, por que isso tem a ver com a sua carreira, etc. Mas não muda nada, tipo, são essas 2 coisas só que podem aparecer a mais e a questão de mudar CR para GPA. Tem gente que pergunta se eu mando o currículo em inglês para empresa brasileira. Não manda. Porque, tipo assim, pode ser que a pessoa do RH não saiba falar inglês e, tipo, ela vai, eventualmente, não é bom contar com a boa vontade de ser humano de pedir ajuda para uma outra pessoa. E, tipo, talvez ela só descarte seu currículo. Mas é tipo isso, tipo, se a empresa está no Brasil, manda o currículo em português. Se a exigência é da empresa no Brasil é que o currículo seja em inglês, manda em inglês. E se for uma empresa americana, provavelmente tem essas 2 etapas que diferem e chamar o CR de GPA ao invés de CR. Entendi. Muito obrigada, Fernando. Acho que uma dica que para mim fez toda a diferença nessa parte de como montar, como filtrar, é muito do que você falou. Se você tem uma história para contar, possivelmente isso é relevante como experiência de vida, especialmente se essa história tem a ver com a vaga que você está tentando conquistar. Eu acho que isso fez toda a diferença hoje. Eu não recebi mais nada aqui no chat. Eu peço, por favor, que se alguém tem mais qualquer dúvida, ou abre o microfone, participa aqui com a gente, ou manda aqui no chat. Eu acredito que seja isso da minha parte. Perfeito. Posso Pessoal, fazer uma pergunta? Claro. Licença, viu? Fernando, eu tenho uma pergunta referente a exemplo. Estou fazendo a faculdade, mas por enquanto não estou fazendo estágio, trabalho com outra coisa. No caso, eu tenho uma loja, sou empresária. Você acha que isso pode causar algum tipo de confusão, algum conflito no currículo? Por exemplo, se eu mandar para um escritório, tanto para uma empresa, você acha que eles vão achar que está por exemplo, desfocada na questão do objetivo, entendeu? Da busca do estágio, porque está trabalhando, não sei.
pode ser uma forma de descarte, alguma coisa do tipo? Não, assim, acho que a parte da sua pergunta, Giovana, né? Eu já tive amigo que tinha empresa e eles colocavam lá no currículo, eu sou CEO da empresa tal. E aí, tipo assim, eu só me colocaria como um empregado da empresa, tipo, alguém, tipo, sou vendedor, ou sei lá, pessoa que cuida das finanças, ou alguma coisa assim. Só porque, Uhum. tipo assim, o que pode ocasionar de confusão. E aí sou eu te dando uma dica, tá? Isso não tem um padrão. O que eu já vi é que, tipo assim, a pessoa olha que você tem um negócio, e ela fala assim, nossa, mas será que essa pessoa está disposta a deixar o negócio dela para focar no estágio? Será que não vai sobrecarregar essa pessoa? E aí, pelo que eu Uhum. entendi, o seu caso é tipo assim, pô, no momento você tem a loja, mas, tipo, eventualmente, se tiver uma oportunidade de estágio boa, você vai focar no estágio. E nesse caso, eu acho Isso. que é a maneira como você coloca no currículo, sabe? Tipo, mesma coisa, tem um emprego atual que é, tipo, cuidar da loja como vendedor, ou escolhe uma categoria ali, alguma coisa que você queira colocar, eu cuido do marketing, eu sei que no fim você cuida de tudo, mas, tipo, tenta fazer alguma descrição breve ali, que não parece que você é dona da loja, porque isso eu acho que talvez cause algum estranhamento. Eu, Ah, particularmente, legal. sempre busco ouvir a pessoa, porque é o seu caso, tipo, a pessoa às vezes está com o emprego ali porque ela precisa do dinheiro, ou porque ela acha interessante aquele projeto, mas que, tipo, quando aparecer a oportunidade que ela está buscando, ela vai fazer essa transição. Mas Ah, eu sei que legal. também tem gente que não, então, tipo, tenta botar só como se fosse um emprego atual, sabe? Tá bom. Obrigada, viu? Não, que isso. Mais alguma questão, pessoal? Se você quiser, a gente está aberto para isso agora. Boa também, pessoal. É assim que é bom, porque todo mundo tá quietinho, porque não tem mais dúvida. Então, acho que é isso. Bom, Fernando, eu acredito que seja isso mesmo. Estou tentando contato com os meus outros colegas do CA. Só para conferir se eu deixei passar algum aviso. Acredito que não. Esses slides que você passou para a gente, teria como você disponibilizá-los de alguma forma? Posso ver sim com o Denner, a versão do currículo. Consigo sim, te mando depois e aí você compartilha com o pessoal. Beleza. Assim que a Tem gente... um. Pode falar. Não, não sei se eu posso, Marina, mas tipo, se alguém quiser se aprofundar em alguma coisa de processo seletivo, a gente tem um curso que é pago, é o pré-final, a gente tenta fazer o preço mais barato possível, dá para dividir em 12 vezes no cartão de crédito sem juros, mas aí a gente aborda mais parte de entrevista, dinâmica, currículo. O que a gente está fazendo aqui com vocês, a gente vai avaliar o currículo de vocês também, né? Mas, tipo, caso vocês tenham algum outro interesse, tem um link no chat. Não é obrigatório, tá, gente? Tipo, só uma recomendação. Tô com dúvida em entrevista e travo, não sei o que falar. Tem gente que tem dificuldade de falar em público, a gente aborda esse tipo de coisa. Mas, tipo, para quem quiser e tiver interesse. Maravilha. Fernando, muito obrigada. Assim que a gente receber o link, a gente vai disponibilizar material para o pessoal que veio hoje. Só um segundinho antes de eu terminar os agradecimentos. Surgiram mais duas perguntas. A primeira é da Gabriele, se no currículo seria indicado colocar hobbies ou não. É legal sim. E o hobby ajuda bastante na hora da entrevista, porque se você conseguir criar uma identificação com o recrutador, pode ser que seu hobby seja um hobby em comum ou alguma coisa que a pessoa do outro lado goste. E na entrevista, o que a gente sempre busca é quebrar aquela formalidade. Então, se você conseguir passar do lado formal para um lado pessoal, tipo, se o entrevistador te vê como um amigo e não como uma pessoa que está sendo entrevistada, isso vai facilitar a sua vida, né? Você vai criar vieses nesse recrutador. Então, tipo, é legal colocar e, tipo, é legal se colocar se você consegue contar. Tem gente que tem esporte como hobby e aí, tipo, isso tá atrelado à determinação, a foco, a resiliência, disciplina, mas não necessariamente precisa estar atrelado a essas coisas. Pode colocar assim. Entendi. Muito obrigada. E a Elisama também colocou que o objetivo dela é ter o próprio escritório. E durante as entrevistas, a gente acaba percebendo que os entrevistadores procuram alguém que tem um interesse em trabalhar depois de formado, ainda no mesmo lugar. Nesse caso, que a pessoa tem esse desejo de ter um escritório próprio,
Ela colocou se deve mentir ou se fala a verdade, fala desse anseio dela. Assim, tipo, do lado racional não faz sentido realmente para o recrutador te contratar, porque, tipo assim, ele tá buscando alguém para ficar ali realmente, né? Tipo, do lado da empresa, quando ela contrata um estagiário, normalmente tem um investimento para essa pessoa se tornar uma pessoa que vai continuar ali depois. Então, tipo, eventualmente, seu sonho é logo depois que você vai se formar, você vai sair da empresa. Tipo assim, você pode dizer a verdade, só que eu acho que a chance de você conseguir um estágio é baixa. Agora, se sua intenção é ficar ali por mais um tempo, aprender e no futuro montar um escritório, não tem problema nenhum. Mas, assim, a questão de, tipo, de novo, eu não gosto de mentir, mas acho que se você está dentro do lado do escritório e falar assim, eu quero montar meu próprio escritório, tem que ser ou uma pessoa que realmente está de boa com isso, vai achar isso super legal, ou você tentar adequar o sonho a ser o sócio daquele escritório. E aí depois, beleza, se no futuro você vê que é difícil, ou que você não tá, que vai demorar muito tempo, aí você sai do fundo seu. Mas, tipo, é, o que eu costumo dizer para as pessoas como dica, mas é que eu tento evitar emitir opinião, mas é tipo assim, cara, no lugar do recrutador, se você ouvisse que você está esperando sair no próximo ano e tem um outro candidato igual você que quer ficar para sempre, qual que você contrataria? É tipo, pensa aí você responde para ele. Mas eu, particularmente, acho o sonho de ter um escritório próprio muito legal, mas eu não sei se falaria isso na entrevista. Eu usaria a empresa, trabalharia lá, aprenderia. Se eu sentisse que tem receptividade, eu falaria que eu gostaria de ser sócio daquele escritório, que eu ia trabalhar para isso. Mas acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada, Fernanda. E a Giovana terminou perguntando o que colocar na experiência profissional, sendo que você não tem experiência profissional alguma. Como eu disse, tipo, experiência profissional não é requisito ter no estágio. Você pode colocar só experiências acadêmicas que você teve, experiência que você trabalhou dentro de entidades ou voluntariados. Não tenho nada. Tipo, literalmente só entrei na universidade e fiz o curso. Beleza, coloca isso. Acho que se você focou só no curso, provavelmente sua nota deve ser boa e enfatiza isso. Ou coloca as matérias que você teve bastante interesse e descreve elas um pouco mais, sabe? Então, tipo assim, não precisa ser experiência de emprego, pode ser outras experiências que você teve na universidade ou na vida. Aí essa parte em si você só exclui do currículo, né? Tipo, não tem experiência profissional. Que não precisa ter, tá, gente? Tipo, é que eu sei que as pessoas durante a graduação acabam trabalhando em vários lugares, geralmente ou por necessidade ou porque conseguiram um emprego na área que estavam tendo interesse. Muito obrigada, Fernando. Se essas experiências... Desculpa. A Giovana acabou complementando a própria pergunta e falou se isso não se encaixaria na parte de cursos extracurriculares. Sim, ficaria em cursos extracurriculares ou experiências acadêmicas, né? Tipo, esse tipo de coisa dá para você encaixar lá. Ficaria só essas duas etapas, né? Experiência profissional estaria excluído. Maravilha. O Fábio também perguntou se é legal colocar projetos que foram feitos durante a faculdade, como as ligas. Quando eu falo em entidades estudantis, são as ligas, cada lugar chama de um jeito. Como que vocês chamam aí dentro? Vocês chamam de liga? Tipo, cada lugar chama de uma forma. Tem gente que chama de iniciativa. A gente tem as ligas acadêmicas, a gente tem alguns grupos de estudo, grupos de pesquisa. Tipo, todas essas relações que são grupos de estudantes dentro da universidade, tipo, que tem a relação direta com a universidade, né? Pesquisa. Ou relação indireta, que são os próprios alunos que organizam, pode colocar que é sempre válido. As pessoas gostam muito disso. Empresa júnior, liga, tudo. Uma coisa que vale a pena mencionar é que fazer parte de uma instituição como o CA, que é o nosso centro acadêmico, já basta, já é um diferencial, pelo menos ao meu ver. E acabou de chegar a informação aqui para mim que todos os membros da atual gestão do nosso centro acadêmico estão contratados e fizeram desse tópico que trabalham também no nosso centro acadêmico dentro dos seus currículos. Então, para quem tem interesse em fazer o que a gente faz e estar junto com a gente na organização de eventos como esse, é só procurar qualquer pessoa do CA que trabalha que não falta. Sim.
Eu acho que é isso, galera. Vocês têm que investir em atividade paralela à universidade mesmo. Como eu disse, só a formação acadêmica não necessariamente dá para você ir conseguir emprego, mas tipo, é um pouco mais difícil, né? É bom você ter outras coisas para contar na entrevista. É, a parte de monitorias, Fernando, não necessariamente em áreas relacionadas à vaga, é válido? De novo, se o seu currículo ainda não está cheio, coloca. Se ele está cheio, tem que priorizar, né? Se não tem a ver com a área, tem que ver com o que ele está concorrendo ali dentro do seu currículo para ver se vai deixar a monitoria ou tirar ela. Mas, cara, especificamente aí você tem que ver o peso disso. Eu, particularmente, acho monitoria um negócio super interessante. Tipo, geralmente, monitor é alguém que tem bastante conhecimento naquela matéria, né? Então, eu acho que é algo bem interessante. Muito obrigada. E a Marina também perguntou se tem empresas que acabam exigindo esse desempenho acadêmico, essa parte de notas. Sim, tem empresas mais raro, não sei como que é dentro de direito. Eu sei que o mercado financeiro tem bastante, né? Uma série de empresas que barram, assim, tipo, não tem CR acima de 8, tá fora já. Cara, é minoria. Não, como eu disse, não concordo, mas tem sim. E eles deixam bem explícito isso na descrição da vaga. Eu não sei nem se isso é legal ou não, tá? Tipo, legalmente falando, não sei se. Mas, tipo, tem sim. Fernando, muito obrigada. Acho que agora realmente encerraram as perguntas. Em nome do Centro Acadêmico, eu gostaria de agradecer. Acho que foi uma tarde muito proveitosa para todo mundo e muito esclarecedora, principalmente para quem está no começo do curso e que está meio perdido, porque querendo ou não, a gente não aprende a fazer isso na escola. Muitas vezes acaba não tendo nenhuma orientação na faculdade. E ter tido essa hora com você, falando um pouquinho, apresentando material de forma muito didática de como a gente pode ter, sim, um currículo bom, não necessariamente tendo uma vasta experiência profissional. Foi muito, muito, muito bom. Então, muito obrigada. De aproveitar para fazer uma propaganda dos nossos próximos dias aqui na Semana de Estagiários, na Academia de Estagiários. Não deixem de participar, por favor. A gente preparou esse evento com muito carinho. Estou abrindo até a programação aqui para não deixar passar nada. Amanhã, às 4h30, a gente vai ter como se preparar para o primeiro estágio. E na quarta-feira, como a gente deve se portar em entrevistas. Então, por favor, não deixem de participar. Vai estar incrível essa nossa pequena academia. Todo o material, todos os convidados a gente chamou com muito carinho. Se estava um pouquinho perdido, não deixem de participar das ligas que o Mackenzie tem, não deixem de participar das instituições como o próprio CA. Eu garanto que é uma experiência incrível. Fernando, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito, muito, muito bom. Para o que você precisar, pode contar com o CA do Mackenzie, a gente vai te ajudar com o maior prazer, porque você ajudou muita gente. Não se esqueçam, por favor, de verificarem se o pessoal que está aqui já está adicionado no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente vai mandar os materiais, os formulários, principalmente esse formulário para avaliação dos nossos currículos. Vai ser tudo feito por lá. Então, se você ainda não foi adicionado, por favor, manda seu número aqui no chat para a gente entrar em contato com você e então te adicionar. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Eu imagino que você já mandou o link do preparo aqui no chat pra gente. E o perfil do Instagram já tá no grupo. Eu tinha mandado para alguém de mensagem direta, peço desculpas aí, eu tinha apertado um botão errado aqui. Mas é isso, pessoal. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, de verdade. Eu gosto muito de fazer isso, eu acho que ajuda bastante. E se vocês precisarem de alguma coisa, procurem a gente nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá no Instagram. O pessoal de comunicação responde, ou se eu estiver olhando, eu respondo. Mas acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente que agradece, Fernando. Muito obrigada mesmo. Boa semana para você. Tchau, tchau.